ali com 40 homens escreveu, aleluia, guiando ali aqueles homens, aleluia, sendo inspirado. A pregação ela é inspirada pelo Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo ele se move, às vezes o Espírito Santo ele faz uma grande obra, porque o Espírito Santo ele precisa do ambiente, do lugar, e o lugar não é o recinto, o lugar não é só isso aqui. O que o Espírito Santo ele quer hoje é a nossa vida preparada, livre para receber o Espírito Santo, para receber a revelação de Deus, para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Aleluia. E diz a palavra de Deus que aqui duas falas de Jesus e de Nicodemos, aleluia. Jesus falando para ele o procedimento que deveria ser feito, da forma que seria realizado, e Nicodemos falando também de que forma ele poderia fazer. É simples, tu vai receber a Jesus, tu é batizado nas águas, no Espírito de Deus. É por isso que ele diz: é preciso nascer da água e do Espírito. Aleluia. É preciso nós crer, Senhor. É preciso nós ser batizados. É preciso nós crer que o Senhor vem e que o Senhor vem buscar a sua igreja, que o Senhor vem buscar a sua noiva. É preciso nós acreditar, é preciso nós ter a fé. Aleluia. Aqui, aleluia, Jesus falando a Nicodemos, aleluia, que é preciso para ver o reino de Deus, aleluia, nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Sabe por quê? Quando se afastamos da presença de Deus, nós voltamos para tudo que não presta, para o vômito do cachorro, ou seja, nós vomitamos tudo agora, mas logo nós pegamos de volta. Aleluia. A palavra de Deus diz, aleluia, que assim como o vômito do cachorro, aleluia, que vomita e depois come, assim aquele que sai da presença, é assim aquele que não conhece a Deus, aquele que não conhece a Escritura, aquele que não conhece a palavra, muito menos conhece ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que tem que ter uma intimidade. Pastor, o que é uma intimidade? Uma intimidade na comunhão, é uma intimidade na oração, é uma intimidade em tudo com Deus, aleluia, para que assim Deus ele faça uma obra, para que assim Deus ele faça e realize um milagre, aleluia, que nós precisamos e que nós somos necessitados. Muitos podem estar na obra, aleluia, mas estão como Nicodemos no começo, aleluia, estava na obra, era um mestre, mas não conhecia a palavra, não conhecia a verdade, não conhecia a profecia da verdade, aquilo que liberta, que transforma, aleluia. Por isso ele diz: aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Tem muitos na igreja, aleluia, que querem continuar só na carne, porque a carne, aleluia, ela se alegra com aquilo que parece ser bom, aleluia, aquilo que se parece, aleluia, com os seus olhos, aleluia, que vem alegrar a carne, aleluia. E a palavra não deixa de dizer, aleluia, igreja, que não é só em um aspecto, são vários aspectos, aleluia. E aqui está uma palavra dizendo o qual era o aspecto para Nicodemos. Ele sabia, ele ensinava. Agora, se ele ensinava, o que ele ensinava às pessoas? Sendo que ele mesmo saiu à noite, sendo que ele mesmo saiu escondido, aleluia, porque ele não foi o clarão do dia, porque ele não foi o clarão da cidade, porque ele estava se escondendo. Todos que se escondem, aleluia, de homens, mas de Deus não se esconde, aleluia, aleluia, porque ele estava saindo à noite, porque ele tinha algo de errado, porque ele tinha algo que não entendia e nem compreendia. Mas a Bíblia vai dizer um pouquinho mais avançado no livro que eu tenho, aleluia, sobre Nicodemos, e Jesus só fala sobre eles, aleluia, que Nicodemos, quando ele vai, aleluia, ao encontro de Jesus, ele foi questionado, porque ele era mestre. Se vocês olharem e pegar o contexto da Bíblia, ele era mestre, porque ele não podia fazer aquele milagre, e porque ele não podia fazer isso, sendo que ele era mestre, ele ensinava. Aqui a Bíblia diz que ele estava questionando, aleluia. Então o próprio questionamento, Jesus já vai dizer: é preciso tu nascer de novo. Aí o preciso nascer de novo, ele não compreendeu. Talvez ali eles batizavam, talvez ali eles faziam batismo, aleluia, colocavam uma moedinha na boca, uma simbologia só para te entender. Quem sabe do que eu estou falando, leu Bíblia, sabe do que eu estou falando. Coloca sobre a língua aquela moedinha e está batizado. A Bíblia diz que não é preciso ser batizado na água, em corrente, não em piscina, não ali, aleluia, água parada, porque há uma palavra de Deus que diz que tu tem que
nascer. Quando tu é batizado, o mal vai ficar nas profundezas, vai para o abismo, vai ser levado pelas águas e assim por diante. Então quando tu nasce, tu tem que nascer uma nova criatura. Hoje é difícil a gente batizar alguém, aleluia, e nascer de novo, nascer um servo, nascer uma serva, nascer um cristão. Mas parece que fica pior. Parece que a palavra de Deus hoje não tem mais poder, não funciona mais para nada, aleluia. Já está banalizado as coisas. Hoje já pode Adão com Adão e Eva com Eva e a obra está valendo. Aleluia, pode Adão com Adão e Eva com Eva continuar dando filhos e filhas, aí está valendo. E a Bíblia que eu leio, a Bíblia Ferreira de Almeida, o King James diz que não. Ou seja, o estudo mais aprofundado diz que não. Ele diz que ele criou homem e mulher. Ele diz que ele criou, aleluia, para que viesse povoar a terra e assim povoar o céu. Se tem na terra, teria que ter no céu. Mas muitos querem ficar na terra, eles estão apegados ao seu bem material. A Bíblia diz que Nicodemos tinha poder, tinha dinheiro, aleluia, mas não tinha a autoridade espiritual. Ele tinha a autoridade física, aleluia, mas espiritual ele não tinha. E a Bíblia vai dizer que ele viu Jesus. A Bíblia vai dizer que ele ouviu perdão a Jesus, realizando milagre, realizando prodígio e maravilhas. É por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor disse assim: Moisés levantou a serpente, assim o Filho do Homem será levantado. Jesus foi levantado por quem na cruz do Calvário? Aleluia. Por aqueles que diziam Senhor, Senhor. Por aqueles que Jesus curou. Por aqueles que Jesus ali, aleluia, ressuscitou. Por aqueles ali que Jesus realizou o milagre, aleluia. O pendurado no madeiro. Sabe por quê? Estava esperando Deus num poder extraordinário. Estava esperando Deus grande e poderoso. A Bíblia chega a dizer que este povo maligno e perverso, que como Nicodemos e Anásio e toda a sua caravana, esperavam como se Deus viesse na terra como um rei poderoso, que desse aquela ordem. E sabe onde ficou escrito isso? No livro de Judas. Eu vou ajudar Jesus. Jesus não precisa se ajudar. Eu vou ajudar Jesus. Me dá aí 30 moedas aí, Caifás e Nicodemos. Tu já pensou? Tem muita gente que ainda continua nessa igreja ainda. Paciência. Tu me dá 30 moedas, aleluia, e eu te entrego a Jesus. A Bíblia vai dizer, quando nós estudamos essa palavra mais profunda, aleluia, que no pensamento dele, eu entrego Jesus, ele pede uma comitiva de anjos de guerra, e vão vir guerrear por ele, ele vence, ele não tem o trono, e quer ficar com o trono. Eu, Satanás dizendo para ele: fica com o trono, besta. Vamos colocar um pouco, simplificar aqui, agora é a minha fala, não é a Bíblia, agora é a minha fala. Vamos simplificar aqui e fazer aqui uma parte chamada metodologia, ou seja, dentro de um símbolo e dentro desta palavra, vamos falar agora a minha fala. Quando, aleluia, nós olhamos para esta palavra, nós olhamos para Judas, querendo ajudar Jesus, para querer que Jesus usasse o seu poder, a sua autoridade. Aleluia, nós olhamos hoje para a situação que estão acontecendo. Tem muita gente, aleluia, que está dentro da igreja, vem aqui na igreja, ou vai em outras igrejas, aleluia, mas quer continuar praticando o mal, quer andar com sua mão suja, quer fazer as coisas ruins. Aleluia, é por isso que o Senhor estava dizendo: é preciso nascer, é preciso não nascer, é preciso nós ter sentimento verdadeiro, aleluia. É preciso nós ter o amor verdadeiro, aleluia. Mas para nós amar alguém, nós precisamos amar primeiramente a Deus. Primeiramente nós precisamos amar a Deus. Primeiramente nós precisamos amar a Deus
pai, de mãe, de família, de qualquer coisa. Ah, mas eu tenho que amar Deus, então eu não vou fazer mais nada, não vou mais. A Bíblia diz para te continuar respeitando a cada um. Porque aonde o meu, aleluia, como é que eu posso dizer, aonde acaba, aleluia, aquilo que se diz no dia de hoje, é que eu posso até pisar aqui, mas aqui para lá eu não posso, aí eu posso pisar aqui e vem outro piso. Até aqui acabou, então eu não posso pisar no daqui. Então é chamado de limite, aleluia. Então eu não posso ir no limite do outro. Porque se o meu acaba aqui, eu tenho que parar aqui e respeitar o do outro. Mas quem está respeitando hoje? Ninguém. O inimigo faz o que ele quer. Eu duvido que o homem de Deus vai no terreiro de macumba, não bando, que bando, candomblé, fazer alguma coisa. A Bíblia diz que não foi para se discutir a palavra, mas para se pegar a palavra. Se manifestou o demônio, tiver o recibo de ser expulso e acabou. Ou seja, então, pastor sério, cristão sério, não vai em lugar ruim. Não vai para lugar ruim. Então é por isso que nós temos que respeitar. Então, se vem alguém aqui na igreja e eu oro, o problema já não vai ser meu, o problema vai ser da pessoa que veio agora. Eu não vou deixar o inimigo, ou por conta de lei, ou por conta de ministério, ou por conta de placa de igreja. Eu tenho que fazer o que o inimigo quer. Aqui na igreja pentecostal, tempo de Noé, fique bem claro: não me interessa quem seja, juiz, advogado, não me interessa pela lei. O que me interessa é Jesus. O que me interessa é fazer a obra. O que me interessa é saber que Jesus fez pela minha vida e pela minha casa. Muitos estão como Nicodemos. Uns estão dizendo, é porque o juiz fulano e tal, o advogado fulano e tal. Deixa eles com Deus, deixa eles com o Senhor. Porque o do Senhor, aleluia, vem e não demora. Então, ou seja, faça a obra de Deus e acabou-se o recinto. Agora uma coisa te digo: se tu vai lá fora, tem cuidado, teu respeito por aqueles homens, aleluia, que são da tribo do maldito, fica lá, deixa lá. Agora se vir na igreja, receba bem nós, aleluia. E se querer libertação, vai ter, porque não adianta nós orar e não querer libertação. Nós temos que orar para ter libertação. Nós temos que orar e a pessoa querer a libertação. Ou seja, não adianta eu somente orar e a pessoa não querer a libertação. Mas muitos querem libertação quando estão morrendo. Aleluia, meu Deus. Porque querem que o pastor, por obrigação, vá lá agora. Pastor, obrigado. Eu vou dizer pela palavra, pelo Espírito de Deus, que eu não sou obrigado a ir a lugar nenhum. Aleluia. Porque, ou seja, Deus criou um lugar para nós congregar, para nós ficar aqui, aleluia, se reunir e orar. Aí a pessoa faz o que quer, vai e sai e volta. Vai lá fora, vai para a cachaça, faz o que não presta, que não, e aí depois volta, ou seja, arrependido, só da boca para fora. Aleluia, Mas aqui na igreja pentecostal eu falei que ia mudar isso. Aleluia, ia mudar. E chegou gente aqui, aleluia, na igreja pentecostal, que queria subir num altar para pregar. Não quer orar, não quer fazer nada, mas quer pregar. Vai pregar o quê? Vai pregar o quê? Vai pregar o quê? Vai trazer mais maldição para a gente, vai trazer mais aperreio. Sabe por quê? Porque aquele que não ora, aquele que não jejua, aquele que não lê Bíblia, não adianta. Aleluia, não vai para frente. O inimigo não deixa. Eu já quero te dizer nessa noite: Satanás ele veio na minha face ontem, na madrugada, aleluia, trazer um recado para mim. De novo. Viu, minha irmã? Fala para minha mãe, mesmo noite, levantar uma campanha o mais rápido. O mais rápido, o senhor vai ser enterrado todo rapidinho. Não vai demorar muito. Não vai demorar muito. O Senhor permitiu o próprio diabo vir me falar ontem. Não foi Deus, porque quando Deus vem é diferente. Chegou duas pessoas aqui para me chamar aqui, ó. Aqui em outro lugar, bem aqui, ó. E falou o nome tudo. Eu disse de novo. E um era tu. E a outra era uma fofoqueira que vem sempre aqui na igreja também, que fofoca demais. Que é só Jesus. Eu já falei que não parece ninguém me falar nada. Porque o próprio Jesus revela. Então, ou seja, levantar uma campanha o mais rápido possível. Porque no reino espiritual já aconteceu. Já aconteceu. Já tem nome, já tem a data e já tem tudo. Então lá já aconteceu. Se chegar aqui, acabou. De novo.
E agora o inimigo não vai parar, sabe por quê? Porque ele achou que fazendo a primeira, todo mundo ia desvanecer. Ah, Deus não está lá. Ah, Deus não está. Deus não está no negócio que a pessoa faz. Deus não está no negócio. Deus não aceita. Ou nós buscamos mudança, nós buscamos a mudança, o querer de Deus, a libertação de Deus, ou então não adianta. O inimigo ele sabe. Mas olha como é a paciência de Deus. Deus ele é tão paciente que ele espera. Ele espera. E ele espera. Mas quando a pessoa ela não quer e abre a boca, ao contrário, aí muda. Quantas pessoas já têm aberto a boca que gosta dessa obra? Quantas pessoas têm aberto a boca contra este lugar? E eu sempre, pelo amor das almas, eu sempre aviso, não faz isso. Essas pessoas são como Nicodemos. Vai lá, recebe oração e acha que está tudo bem. Está não. Não está não. Porque Deus ele é maior, ele é grande, ele é poderoso. Ele que criou os céus e a terra, ele pode trazer o tempo de ontem para o dia de hoje, de amanhã para o dia de hoje. Mas é ele, nós não podemos trazer o dia de ontem, nem avançar o dia de hoje para amanhã. Então o que é que eu digo, igreja? Não seja como Nicodemos. Não ache que você sabe, não ache que tu entende. Porque eu seja